Nas últimas semanas, falando sobre esse tema, Fique Livre do Seu Mal, a gente foi visitando vários episódios no ministério de Jesus, onde milagres aconteceram, onde grandes curas, onde o que era impossível para o homem, Deus foi lá e tornou possível, porque para ele não tem esse negócio de impossível. E cada um desses encontros a gente tem chamado a sua atenção para a postura que o indivíduo que chega a Jesus, como é que ele chega? Como é que ele chega em humildade, em fé, em conhecimento e reconhecimento de quem Jesus é, da sua autoridade. Na semana passada a gente falou que quando você reconhece a autoridade que ele, Jesus, tem e reconhece que ele te deu essa autoridade, as coisas vão mudando na nossa vida, porque na autoridade do nome de Jesus coisas acontecem. E a gente falou bastante sobre isso nos últimos dias, falando de cada um desses personagens. O leproso, se você não estava aí, depois você deve olhar lá, né? Durante esse mês todo a gente foi falando disso, mês de setembro e outubro, do leproso, do servo do centurião, falamos, me lembra mais um aí, do paralítico, né? Que as pessoas vão levar ele até onde está Jesus. E cada um desses tem uma marca muito importante que Jesus deixa. Em todos esses aspectos, em todos esses episódios, Jesus ele afirma um aspecto fundamental para o milagre, e tem a ver com crer, tem a ver com confiar nele. E hoje eu queria lembrar você isso mais uma vez, e dizer como isso é importante para que a gente seja renovado nisso. Porque fé é um assunto que a gente praticamente trata toda semana na igreja, mas qual vivo isso é dentro de você? Hoje a gente vai visitar um homem que é talvez um personagem famoso no Novo Testamento. Ele aparece em 3 das passagens, como eu disse para você, Mateus, Marcos e Lucas, e a gente vai ler a passagem de Marcos, capítulo 5, e vamos ser apresentados a esse homem chamado Jairo. Jairo é um homem, um pai de família, um cara muito importante, e ele mesmo não precisava de cura. Para ele precisava de um milagre, de uma cura para sua filha, que qualquer pai sabe, né, que tem mais valor ainda do que pedir para si mesmo, quando você pede pelos seus filhos. Nós temos um amor inexplicável, né, pelos nossos filhos, e só quando eles se tornam pais que eles vão entender de fato. Mas era Jairo intercedendo pela sua filha que ele vai ao encontro de Jesus. Logo nesse primeiro versículo, já tem 2 verdades marcantes, que ele era um cara importante, mas ainda assim, ele acha que Jesus é mais importante que ele. E olha como é que o versículo diz. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, ele era alguém importante, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. É curioso que quase todos os episódios que a gente tratou aqui, a gente viu isso acontecer. Uma postura de humildade. E talvez para você não signifique muito isso. Pastor, eu acho que eu sou uma pessoa humilde, eu acho que Deus me ouve por causa da minha postura, eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, mas talvez no nosso meio haja pessoas, talvez alguém vendo pela internet, eu sei que eu preciso ouvir isso, porque o orgulho é um negócio que fica muito escondidinho dentro da gente, e a gente às vezes não identifica, a gente olha no espelho e não vê, mas ele é real e ele é tão forte às vezes na nossa vida, embora invisível, que ele pode impedir que certas coisas cheguem para nós. A Bíblia diz que Deus tem problema com o orgulhoso, que ele resiste ao soberbo. Imagina Deus resistir a mim, resistir a você, não se aproximar, preferir ficar à distância. E eu acho que você entende isso, porque quem gosta de orgulhoso? Ninguém gosta. Uma pessoa que é metida, arrogante, ela afasta todo mundo. Às vezes nem percebe como o seu orgulho é ruim, como ele é nocivo. Mas claramente eu e você entendemos isso. O que a gente precisa lembrar, o que orgulho significa e o que humildade significa. Eu vou colocar em poucas palavras para você. Humildade é simplesmente reconhecer a verdade. O orgulho sempre é mentiroso, a gente sempre acha uma coisa que não é, a gente acha que é alguma coisa que não é, acha que é muito maior do que realmente é. Humildade é reconhecer a verdade de quem você é e de quem Deus é. Humildade é reconhecer que sem Ele você não consegue, mas com Ele você consegue. E tudo que permear isso você vai encontrar. Então esse cara é muito importante. Jairo era um cara famoso e importante, tinha muita autoridade e influência na região, na sinagoga,
Mas o que Jairo não faz? Ele não chega para Jesus dando carteirada. Jesus, você sabe quem eu sou? Eu sou um cara importante aqui na área. Você pode dar um tempinho para mim? Pode parar o que você está fazendo, me prestar atenção no que eu vou falar? Eu não sou qualquer pessoa. Você sabe com quem você está falando? E essa expressão que é uma das coisas mais feias que alguém pode falar, né? Jairo não chega assim. Não chega para Jesus se apresentando e apresentando o seu currículo. Eu lembro que uma vez isso aconteceu comigo, eu fiquei tão envergonhado, porque eu estava diante de uma pessoa que eu admirava muito, e uma das primeiras coisas que eu falei para ele é que eu sou pastor na igreja tal, uma igreja... E ele imediatamente não queria saber nada disso, ele queria saber da minha família, queria saber se eu sou pai, se eu sou marido, né? Que é muito mais importante. E eu me lembro depois, meu Deus, eu comecei errado essa conversa, né? Não é para eu dizer quem eu sou, não é para dizer o que eu faço, é para me posicionar como alguém que precisa do que ele tem para oferecer. E Jairo sabia disso. Então Jairo não chegou dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer. Jesus, eu sou chefe da sinagoga, eu já estou na obra de Deus há um tempão, então acho que você podia me ajudar. Não. E em cada uma dessas curas que nós vimos, você vai perceber um fator que está ali permeando aquele ambiente, que é humildade. Pessoas que entenderam que Deus não deve nada a mim, mas Ele já me deu tudo de graça. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela graça, através da fé. Como é que você é salvo? Pela graça, através da fé. Como é que você é curado? Você merece? Não. Pela graça, através da fé. E os crentes mais santificados de todos? Pela graça, não é porque merecem, através da fé. E os piores pecadores, como é que recebem algo de Deus? Pela graça. E recebem. Pela graça, através da fé. E todo mundo que está no meio também. Mais uma vez, esse é um cara poderoso, cheio de fama talvez, dinheiro, mas ele se humilha para receber algo de Jesus, ele se ajoelha e implora a Jesus. A Bíblia diz, lhe implorou insistentemente. E ele fala agora em nome da família, minha filhinha está morrendo, vem. A primeira coisa que ele pede, depois que ele explica o que está acontecendo, porque é só um fato, minha filhinha está doente, está morrendo, vem Jesus. Primeiro convite é, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela. Se você vier na minha casa, impuser as mãos sobre ela, e ele chega na parte mais importante, para que ela seja curada e que viva, ou em outras versões, para que seja curada e viverá. Jesus, eu realmente acredito que se você for na minha casa, vai lá em casa, e impõe as mãos sobre minha filha, toca nela, tem alguma coisa em você, que se você tocar nela, vai passar para ela vai ser curada. E só nessa expressão de Jairo, você vê que ele realmente confia em Jesus. Ele não está tentando bajular Jesus, não, eu acho que você é muito bom, que você é fera, vai dar tudo certo. Não. Jairo revela crença, fé em Jesus. Categoricamente ele diz, minha filha ficará curada, minha filha viverá, não vai morrer. Quem fala isso quando a filha está à morte? Quem confia realmente em Jesus. E no que diz respeito à cura divina, não em que diz respeito a todo tipo de problema e todo tipo de sofrimento, às vezes a gente não sabe classificar todos eles, mas quando a Bíblia fala de cura, você não precisa orar dizendo, Senhor, se for da tua vontade, essa vontade vai ficar cada vez mais explícita à medida que você olha para Jesus, à medida que você vê Ele em ação. E quando você sabe qual é a vontade de Deus, só aí você pode orar em fé. Quando você não sabe a vontade de Deus, como é que você vai crer? Como é que você vai confiar? Se você não sabe o que Ele quer fazer. Mas olha para a palavra de Deus, olha para Jesus em ação, e durante as últimas semanas a gente convidou você a olhar para isso. Nós podemos alinhar esse pensamento, nós podemos crer que realmente é da vontade dEle. E é tão fácil às vezes entender, quando você ora para alguém ser salvo, alguém que você sabe que está perdido, está longe de Jesus, vou orar por essa pessoa, Senhor, salva se for da tua vontade. Faz algum sentido essa oração? Alguém já fez essa oração? Você acredita que tem alguém que Deus não quer salvar? Pastor, eu tenho um vizinho
que eu acho que não. Acho que Deus, aquele ali... Pastor, o senhor conhece minha sogra? Eu acho que tem gente que Deus não quer salvar. Na verdade, você que não queria, né? Mas, mais uma vez, tem alguém que Deus não quer salvar? Não. Então, a gente não precisa perguntar qual é a vontade de Deus sobre isso. Mas a gente ainda tem crise em relação a isso. Só que fé declara de antemão o que vai acontecer. O que nós acreditamos, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca. Quando você confia em Deus, você consegue abrir a sua boca igual o Jairo, dizendo: minha filha vai viver. Eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa dívida. Eu vou sair dessa crise no casamento. Essa situação vai ficar para trás. E abrir a sua boca declarando apenas o que Deus já tinha falado a teu respeito, que a vontade dele para você, sim, é boa, perfeita e agradável. Jairo, ele creu em Jesus e abriu a sua boca para revelar isso. Quando você abre a boca, você está dando para Jesus matéria-prima para trabalhar. Deu algo para Jesus, agora Jesus tem com o que trabalhar, palavras que concordam com ele. A gente às vezes fala palavras que a gente acredita que são bíblicas porque elas fazem sentido para a gente. Mas quando você contrapõe com a palavra, quando você coloca ela em face da palavra de Deus, você tem que rever isso. E talvez coisas que fazem muito sentido para a gente não necessariamente concordam com a palavra de Deus. Uma frase que eu já ouvi mais de uma vez, parece fazer todo sentido. Mas eu hoje não posso mais acreditar nessa frase, porque quando eu coloco diante da palavra de Deus, ela não faz mais sentido. Eu vou dizer para você, ela vai começar muito bem, é mais ou menos assim, esse é um discurso famoso. Deus é Deus, claro que é. Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Afinal de contas, Ele é poderoso, Ele é soberano. E não faz diferença se o homem participa disso ou não, o que o homem pensa e como ele crê, porque Deus é Deus, faz o que quiser na vida do homem. Quando alguém ouve isso, especialmente se eu falar com a entonação correta, vai dizer: claro, isso aí, concordo. Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, queira essa pessoa ou não, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. E essa declaração parece ser perfeita, mas ela não está plenamente de acordo com a palavra de Deus. Peraí, André, você não acredita que Deus é todo-poderoso? Claro que eu acredito. Você não acredita que Ele é soberano? Que Ele faz o que Ele quiser? Com certeza. Então, Ele pode fazer o que Ele quiser na vida do homem. De acordo com a palavra de Deus, não. De acordo com a sua própria palavra que Ele estabeleceu, não. Deus estabeleceu que existe uma parte que o homem se envolve para que a vontade de Deus aconteça. Ela não é automática e fatalista, ela não acontece. A gente é levado a crer, isso é um mito na igreja, que é difícil demais a gente tirar ele, é de que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, tudo agora que vai acontecer na sua vida, automaticamente deve ser vontade de Deus. E é fácil descobrir que não. Tem um monte de coisa que acontece na sua vida hoje. Você que nasceu de novo, foi remido pelo sangue de Jesus, tem o Espírito Santo morando dentro de você, é salvo, ainda assim toma decisões que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Escolhe caminhos que não são vontade de Deus. E coisas que você nem tem controle acontecem na sua vida e não é vontade de Deus. Só que quando a gente não entende as coisas, a gente prefere acreditar que deve ser vontade de Deus. E isso tem que ser quebrado na nossa vida e não é tão complicado. Deixa eu te perguntar um negócio, uma pergunta legal, uma pergunta de vestibular. Existe alguma coisa mais importante para Deus e para mim e para você de que todo mundo seja salvo? Todas as pessoas na terra, todos os habitantes desse planeta, existe alguma coisa mais importante que todos eles tenham um encontro com Deus, um encontro com Jesus, tenham um arrependimento genuíno, sejam transformados pelo novo nascimento e vão para o céu, não vão mais para o inferno. Quantos creem que não tem nada mais importante do que isso? Quando você para pensar nisso, e isso é a crise de muitos, há pessoas que nem estão mais na igreja porque não conseguem responder essa pergunta. Há pessoas que se afastaram de Deus porque não aceitam isso.
Todo mundo acredita que isso é a melhor coisa, que é a vontade de Deus. Aliás, é uma vontade explícita. Na Bíblia está dizendo que Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Beleza, é vontade de Deus, é. Então por que Deus simplesmente não faz todo mundo, não obriga todo mundo a ser salvo? Por que Deus não faz com que todos sejam salvos? Ele é Deus. Ele é todo-poderoso, onipotente. Ele é amor, Ele ama as pessoas, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano. Essa é a vontade dEle. Ele é todo-poderoso, Ele tem uma vontade perfeita. Por que Ele já não salva todo mundo? Bom, para começo de conversa, Ele já salvou em Cristo Jesus. A grande questão é que o homem participa disso, porque lá no início, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele disse é: você vai ter domínio. E Deus dá ao homem o maior presente que alguém pode dar quando ama outra pessoa: a liberdade de escolher. No momento em que eu obrigo você a me amar, não é amor de verdade. No momento em que eu obrigo você a ser devoto a mim, e você não tem opção, você não tem escolha, eu questiono se esse amor é real. Mas quando Deus dá ao homem domínio, você escolhe, e você decide, você tem livre arbítrio. Agora o homem vai ter que escolher se vai crer em Deus ou não, se vai amar a Deus ou não, se vai servir a Deus ou não. Mas se ele decidir servir, amar e crer em Deus, isso é real, isso é verdadeiro, porque Deus deu a ele a outra opção. A árvore que tinha lá no jardim era exatamente isso. Era o homem podendo escolher se ele vai obedecer a Deus ou a si mesmo. Se ele vai acreditar que Deus é mais importante e o que ele falou é mais importante, ou o que eu quero é mais importante. Mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos, inclusive do pecado original. E hoje um homem continua tendo livre-arbítrio e precisa entregar a Deus a sua fé, precisa entregar a Deus as suas palavras de fé. E Paulo vai escrever lá em Romanos, no capítulo 10, se você pegar a sua boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, agora Deus tem o direito legal de vir e mudar o teu interior e te dar novo nascimento. Ele fala: você será salvo. Não é talvez, você será salvo por um simples gesto de fé, de confiança. E se você fizer isso, vai acontecer. Mas se você não fizer isso, Ele não vai fazer por você. Eu não quero colocar a minha opinião sobre isso, porque não interessa a minha opinião. E a gente poderia até questionar a respeito disso, porque não é apenas senso comum, precisa ser um testemunho do Espírito no teu interior. Mas para pensar comigo. Se Deus chega para alguém e fala: quer saber, você não quer saber de mim, você me negou, você não acredita, mas não interessa, eu vou te salvar a si mesmo. Você é completamente avesso a tudo, mas olha, eu amo tanto você que eu vou te salvar apesar disso. Porque você... E as outras pessoas todas que ele não fez isso. Eu estou falando, parece ser senso comum, mas tem que ser algo que o Espírito fala ao seu coração. Deus deu a você a escolha e o direito de dizer: eu quero, ou então eu não quero. E há um monte de coisa que Deus quer fazer na nossa vida, mas precisa do que nós chamamos da nossa cooperação. Ele opera e você coopera. A gente tratou disso algumas semanas atrás. Eu seguro um lado do piano, mas você segura também, você participa, você envolve a sua força naquilo. E Jairo está revelando essa disposição, ele está dizendo: Jesus, eu acredito em você. E é só isso que Jesus precisava, alguém que acredite, alguém que confie. Você sabe o que Jesus faz depois que ele ouve isso? Jesus foi com ele. Não tem nada melhor para a gente ouvir, né? Eu fui até Jesus e consegui o que eu queria. Ele vai na minha casa. E Jairo deve estar começando a ficar animado. E agora existe um processo que parece ser rápido, que parece ser simples, mas talvez eu e você precisamos
Pensar como isso se aplica na nossa vida. Do momento em que eu criei e que eu pedi algo a Deus e Jesus falou, ok, eu vou na sua casa. Até ele entrar na minha casa. Existe um caminho e Jairo não faz ideia do que vai acontecer no caminho. No meio do caminho acontece um episódio interessantíssimo, fantástico. Não perca, semana que vem a gente vai falar dele. Aparece uma outra personagem na história. E Jesus está caminhando para a casa de Jairo, tranquilamente, está caminhando. De repente ele, imagina uma multidão caminhando, no mesmo ritmo. Não sei se tinha muita gente na frente de Jesus, mas se tinha, ele parou e o pessoal foi. O que houve? Parou, todo mundo volta, o que aconteceu? E Jesus tem um discurso, ele fala, eu estou parado com um propósito, e eles tratam daquele propósito, de repente uma pessoa começa a falar, conta uma história para eles gastam um tempo ali, e duas coisas talvez aconteçam. A primeira, Jairo deve ter ficado um pouco impaciente, porque ele deve estar pensando, Jesus está indo para minha casa, por que a gente vai parar? Por que ele tem que tratar disso agora? Jesus, você não entendeu a gravidade do negócio, você não entendeu a seriedade, minha filha está morrendo, vamos embora. Mas talvez outra coisa tenha acontecido, porque nesse episódio a revelação do poder de Deus acontece. Jairo tem a oportunidade de ver na sua frente alguém sendo curado de uma coisa impossível. E ele vê Jesus sendo o agente de cura e dando àquela pessoa o crédito pela sua crença, pela sua fé. Isso pode muito bem ter alimentado a fé de Jairo. Eu estou indo para minha casa, minha filha está doente, e no meio do caminho, Jesus já está mostrando o que ele está fazendo. Imagina quando chegar lá. É crente na cabeça, vai dar tudo certo, com certeza. Vai dar tudo certo. E quando eles viram para continuar, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu deixei em amarelo essa primeira frase, porque enquanto Jesus ainda estava falando, não é assim, a gente tem recebido a palavra de Deus, enquanto a gente está ali se alimentando daquela palavra, não demora muito e vem alguma coisa para distorcer e para tirar o seu foco e para fazer você pensar, não é muito bem assim não. Não é muito bem do jeito que Jesus está falando. A vida não é assim não. Não é esse negócio da manifestação do poder de Jesus o tempo todo. Não funciona desse jeito, não. Olha só o que está acontecendo. Sua filha morreu. É curioso, porque você vê isso nas primeiras páginas da Bíblia. Deus fala uma coisa para Adão e Eva, vira uma página, o diabo também fala uma coisa para Adão e Eva. Quando Deus fala alguma coisa para você, não pense que o diabo fica em silêncio. E tudo bem, vou deixar ele ficar só com a palavra de Deus. Não, ele vai correr para falar qualquer outra coisa para você, para tentar chamar a sua atenção para o que ele diz. E a notícia não podia ser pior. Quando você ouve essa notícia, a tendência é você parar tudo, esquecer tudo. As pessoas que levaram a notícia já decidiram o que Jairo tinha que fazer com a notícia. Não é interessante? Sua filha morreu, deixa eu te falar o que você vai fazer com isso, Jairo. Libera Jesus. Deixa ele para lá. O que ele podia fazer agora já era. Se ele podia fazer alguma coisa, passou esse tempo. Essas pessoas não sabiam que eram enviadas do inimigo. Elas não sabiam que estavam sendo boca do diabo, como muita gente não sabe que são boca do inimigo na nossa vida. Mas elas chegaram ali dizendo, sua filha já morreu? Não tem nada de errado em dizer, é um fato. Eu vou mentir dizendo que não morreu? Não, já morreu. Mas você podia parar por aí. Quando esse grupo chega e fala, libera, não incomode mais o mestre, sabe o que eles estão dizendo? Existe um limite para o que Jesus pode fazer na sua vida. Ele podia curar se ela estivesse viva, mesmo que moribunda, mesmo que próxima à morte. Agora já era tarde demais. E a gente lê isso e não percebe, mas eles falam, não precisa mais. Não precisa mais de Jesus, não precisa mais incomodar o mestre, ele tem as suas coisas, deixa ele voltar para a agenda dele, deixa ele viver a vida dele. Jairo, vamos preparar o funeral. Começou tão bem, mas no meio do caminho,
a gente para por alguma razão, e quando a gente vai continuar, a pior notícia chega. O que você faz? Porque eu tenho que ficar do lado do Jairo, e você também nesse momento. O que você faz quando as circunstâncias viram de cabeça para baixo, de repente? Quando tudo piora da noite para o dia. Quando você recebe a má notícia, como é que eu respondo quando algo assim acontece? E se a gente olhar para Jairo como exemplo, a gente não sabe exatamente. A gente não sabe o que aconteceu no coração dele. Eu fui pegar Jesus. Deixa eu botar minha cabeça em ordem. Peraí. Eu falei com Jesus. Eu falei que ele ia lá em casa e se ele pusesse as mãos, minha filha seria salva. Ok, mas agora chega essa notícia. Eu não sei mais o que fazer. E no meio de toda essa tempestade emocional, dentro de Jairo, Jesus entra em cena. Não fazendo caso do que eles disseram. Eu particularmente acho essa frase mais maravilhosa dessa história. E ela precisa chamar a minha atenção e a sua. E se você sair daqui com ela impressa dentro de você, se o Espírito Santo puder revelar essa verdade, preste atenção, todo mundo fala muita coisa para mim e para você todo dia. Antes de chegar aqui, você ouviu inúmeras vozes. E quando você sair daqui, além de ter ouvido a palavra de Deus, você vai ouvir outras inúmeras vozes. É impossível hoje você evitar isso. Nesse momento, talvez você esteja ouvindo uma outra voz, porque o seu WhatsApp não parou. O seu Facebook está lá, mandando você rolar para cima o tempo todo, o Instagram mais ainda. E vozes, e vozes, e vozes, e vozes. Instagram, e Facebook, informação. E algumas informações são parecidas com essa daqui. Não precisa mais incomodar Jesus. A sua situação ninguém resolve. Não tem como. E uma coisa que eu, como cidadão do mundo, percebi na minha história de vida, dos meus 48 anos de idade, só por observação. Só por observação é fácil constatar uma coisa. Todos nós, até onde eu sei, temos uma inclinação de acreditar no que nós ouvimos. Seja quem for, na maioria dos casos, se alguém abre a boca e te dá uma informação, a minha inclinação natural é acreditar. A minha inclinação natural não é não fazer caso. Não. Em alguns casos, eu me tornei, à medida que fui me tornando adulto, cada vez mais cético em relação a certas notícias, em relação a certas afirmações. Toda hora chega alguém para falar, não, é assim, assado. E pode falar do que for. Coisas espirituais, política, religião, seja o que for. Frequentemente eu ouço e alguma coisa em mim faz isso. Às vezes eu não faço muito caso. Mas em geral, as informações que chegam para a gente, a nossa inclinação, a nossa tendência é receber. E Jesus está me ensinando. E estava imediatamente ensinando a Jairo ali. Mas está ensinando indiretamente a mim e a você, não fazendo caso do que eles disseram. Não é curioso que Marcos, quando escreve isso, porque Pedro, que deve ter visto, ele está escrevendo algo que Jesus não fala. Jesus não chega para todo mundo e fala, pessoal, o negócio é o seguinte, eles deram essa notícia, mas eu não vou fazer muito caso. Eu não vou dar muita atenção. Não. O gesto de Jesus vai revelar isso. Marcos recebeu, Pedro, João, receberam pelo Espírito essa certeza. Jesus não deu bola para aquela informação. Jesus não ficou preocupado. Jesus não ficou com um pingo de medo quando recebeu aquela informação. E ele queria agora que Jairo também ficasse assim. Que Jairo estivesse junto com ele. Jairo, vem para o meu lado. Deixa eu te falar um negócio. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jairo, eu queria que você ficasse como eu estou. Eu não estou com medo, eu estou confiante. Eu queria que você ficasse comigo, que você jogasse no meu time, que você acreditasse no que eu acredito. Principalmente, Jairo, porque Lucas deixa isso claro para a gente. Porque você começou
tratando assim, Jairo. Você foi lá me encontrar lá na praia e falou, Jesus, vem na minha casa, impõe as mãos sobre minha filha. E você disse, Jairo, ela ficará curada. E eu só saí de lá para vir para você porque você disse isso. Não muda isso agora. Fica firme. Como é que Lucas coloca? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E Jesus confirma o que Jairo já tinha falado, e ela será curada. Que são as suas palavras, Jairo, não são as minhas, você que disse isso lá atrás. Porque se você disser o que Deus disse a teu respeito, Ele faz o que Ele disse que ia fazer a teu respeito. Ele vai fazer aquilo que você declarou. E agora vem algo interessante. A Bíblia diz que Jesus seleciona quem pode vir com Ele e não deixou ninguém segui-lo, senão esses 3 amigos, Pedro, João e Tiago, que você vai ver que estão sempre com ele, os que estão mais perto dele. Por quê? Porque não deixou mais ninguém. Tinha uma multidão. A multidão tinha um monte de curiosos. Tinha outros discípulos. E tinha principalmente um grupo que chegou contaminando aquele ambiente, dizendo, não precisa mais de Jesus, não precisa mais, libera Jesus, deixa Jesus, Jesus não vai resolver mais nada, vamos só preparar o funeral. Ninguém vem comigo não, só esses 3. Eu chamo isso de proteger o ambiente da fé. E não é a única vez que Jesus vai fazer isso. Tem outras passagens onde Jesus tira alguém da cidade, vai para o lado de fora para fazer uma cura. Por quê? Por que ele não curou dentro da cidade? Se ele pudesse curar na cidade, ele curava. Mas Jesus sabe muito bem que em alguns momentos você tem que proteger o ambiente da fé. Em outras palavras, quem tem sido as pessoas mais próximas a você quando você está em apuros? São pessoas que te aproximam de Deus e da crença de que Ele pode mudar suas circunstâncias? Ou são pessoas que dizem, cara, eu acho que nem funciona mais orar. Pode liberar, deixa Jesus. E às vezes eu e você somos essas pessoas. Não queríamos ser, mas às vezes somos. Ao invés de levantarmos quem está com a gente, dizendo, vamos crer, vamos confiar, a gente fica... A notícia é muito pesada, morreu, não tem o que fazer, o que a gente vai fazer? E eles vão. Eles entram possivelmente no quintal da casa de Jairo, e Jesus diz, a Bíblia diz assim, quando chegaram à casa dos dirigentes da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, povo muito expressivo, povo judeu, aquele povo que quando está chateado, nervoso, rasga as vestes, joga a sujeira para cima, para mostrar um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, claro, uma menina de 12 aninhos, acabou de morrer, e Jesus fala algo, então entrou e lhes disse, por que isso todo alvoroço e lamento? E Jesus fala algo que... ele vai fazer isso outras vezes também. A criança não está morta, mas dorme. Só que ela está morta. Está morta ou dorme, Jesus? Ela está dormindo ou está morta? É maravilhoso porque Jesus revela quem Ele é, como os pensamentos dele são mais altos, como Ele enxerga o que ninguém está enxergando. Não é a única vez, Jesus vai fazer isso outras vezes. Uma das vezes mais famosas é quando Ele vai ressuscitar Lázaro. Ele está prestes a ressuscitar essa menina, ninguém sabe ainda, mas Ele está prestes a ressuscitá-la. E quando Ele estava prestes a ressuscitar Lázaro, Ele usa a mesma expressão. Lázaro está lá doente, Jesus ouve a notícia, demora um pouco mais, deixa a gente angustiado. Por que Jesus demorou? Não é para demorar, Jesus. E Jesus sabe o que está fazendo. E ele, quando vai voltar para Betânia, ele fala para os discípulos, meu amigo Jairo está dormindo, vamos lá despertar. E os discípulos nunca conseguiam enxergar no espírito. Jesus, se ele está dormindo, está tudo bem. E Jesus fala, não, ele está morto. Então ele está morto, mas você disse que ele está dormindo e você vai despertá-lo. Isso. E parece que toda vez que Jesus se encontra com morte, ele usa essa expressão. Ele faz questão de dizer que o que eu e você consideramos definitivo, para ele é temporário. Para ele é uma questão apenas de tempo, porque o despertamento vai acontecer.
E Paulo parece que consegue perceber isso tão claramente que ele tem essa revelação. E ele escreve para as igrejas. E quando ele vai tratar daqueles que morreram em Cristo, ele fala, os que dormem. Dormem, por quê? Porque vai chegar um dia em que todos serão despertados. E por causa da esperança que nós temos na ressurreição do Filho de Deus, todos os filhos serão ressuscitados. Então não tem nada de errado em Jesus dizer que ela estava dormindo, porque para ele é exatamente isso que estava acontecendo. A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir. Ficou maluco? Porque quando você não consegue enxergar qual é a realidade espiritual, fé vai parecer loucura. Alguém crer que uma pessoa morta está só dormindo só pode ser loucura. Talvez, Tiago, João e Pedro, com certeza não riram, com certeza eles estavam nesse ambiente junto com Jesus percebendo, milagre vai acontecer. É só esperar, é só uma questão de tempo. Mas quem não entende vai achar graça porque acha loucura acreditar assim. Ele, porém, mais uma vez, ordenou que eles saíssem. Vamos limpar a casa. Tira todo mundo que não crê. E tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Agora Jesus está no quarto. 3 amigos, os discípulos, o pai e a mãe da criança. E possivelmente, se há no quarto, uma cama e essa menina deitada. E o que vai acontecer em seguida é tão simples e tão rápido que a gente não precisa mistificar demais. Jesus não fala palavras mágicas, a gente acha que são. Ele fala apenas na língua deles. Tomou pela mão e disse, Talita cumi, ou seja, menina, levanta. Jesus sentou na cama, talvez, tomou ela pela mão e já está acontecendo algo interessante. Jairo previu isso. Vem na minha casa. Ele está lá. Toca na minha filha, e ele está tocando. Ele faz exatamente o que Jairo disse que ele ia fazer, e ela será salva. E o final do versículo vai dizer que Jesus diz assim, ordena você, levante-se. E eu não sei quanto tempo passou, mas eu acho que foram segundos, porque a Bíblia diz, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se. E começou a andar, e isso deixou todo mundo atônito, claro. Mas a menina já devia estar gelada naquela cama. Todo mundo sabia o que tinha acontecido, não tem muito o que fazer. E de repente ela levanta. Claro que você vai ficar atônito. Talvez, se alguém imaginava o que Jesus vai fazer, a gente vai demorar aqui algumas horas. E Jesus vai falar algumas palavras, e vai orar, e vai fazer alguns rituais, eu sei lá. Mas de repente Jesus fala, menina, levanta. E a menina levanta. O episódio de Jairo me lembra, e precisa me lembrar, que viver com Deus não tem que ser tão complicado. Que quando eu peço alguma coisa, Ele quer me atender. Porque você é filho. E quando é filho, eu estava usando esse exemplo de manhã, eu sou um pai que não sempre, mas frequentemente eu revelo uma certa... Eu sou meio manteiga derretida, assim. E os filhos pedem alguma coisa, é difícil para mim dizer não. Às vezes eu digo, porque eu preciso impor algum respeito, mas às vezes não dá. E eu lembro, eu estava usando o exemplo da minha filha, eu já usei isso aqui uma vez. A gente estava no final de um culto de domingo à noite. Lembra daquela época que tinha cantina na igreja? Era legal, né? Bons tempos. Tinha cantina, sempre tinha um macarrão, um cheeseburger, alguma coisa, tudo sempre light, pizza. E a gente ficava ali, batia papo, comia. Enquanto isso, meus filhos estavam fazendo qualquer outra coisa. E às vezes esqueciam de comer, ou não gostavam, não queriam comer. E a gente ia embora, e a minha filha, pai, dá para a gente passar no McDonald's? Não, claro que não. A gente está a noite inteira aqui na igreja, você passou horas lá. Não aguento mais isso, Rebeca. Já é a primeira, segunda, terceira semana, agora não, vou para casa direto, não quero saber. E ela foi falando, vamos, pai, vamos. Não, dessa vez não, nunca mais, não, e fui. Porque à medida que eu estava chegando em casa, eu ia pensando, não é tão complicado, é minha filha.
Por que eu não vou fazer isso? Ah, porque eu preciso ensinar uma lição. Eu preciso, e frequentemente eu preciso, e frequentemente eu ensino. Mas pai tem esse negócio, e a gente precisa olhar e perceber que Deus é quem nos deu essa característica, parece que está na nossa genética, e parece que a gente herdou dele, e quando você olha para a palavra de Deus, Jesus vai revelar isso o tempo todo. Pede para você ver, pede a Deus, ora para você ver o que vai acontecer. Quantos testemunhos? E eu falo, esse é o problema, você orou, Deus respondeu, e ele responde, e às vezes ele responde imediatamente. Às vezes a resposta é imediata, mas ela demora a se manifestar na nossa vida. Mas Ele ama você. E quando você pede, Ele te ouve. E Ele está desejoso de te atender. A menina está viva agora, estava morrendo, estava morta, porque uma doença horrorosa pegou ela e matou, mas agora ela está viva. E olha como é que termina. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém. Isso é uma outra mensagem. Quantas vezes Jesus falava isso? Não conta para ninguém, não conta para ninguém. Não conta. Ele tinha acabado de curar alguém, o cego agora está enxergando, o paralítico agora está andando. E Jesus, ao invés de dizer, fala, gente, avisa para todo mundo que eu estou fazendo milagre, ele fala, não conta para ninguém. E às vezes ele era sério, falava nervoso isso, não conta. Agora, ordens expressas, ordens. Nunca funcionou, todo mundo contava tudo. Crente é fofoqueiro às vezes, né? Não consegue segurar. Né? Não, quando alguma coisa assim acontece, como é que você vai ficar calado? Se tem uma ressurreição de uma menina de 12 anos aqui na igreja, amanhã está no jornal, eu faço questão, eu que vou publicar. Gente, uma menina ressuscitou, quer saber o endereço da igreja? Jesus não. Jesus nunca buscou fama em nenhum nível, especialmente nunca buscou fama pelos milagres que ele realizou. E ele nunca aceitava crédito, ele sempre dava para Deus, foi o Pai que fez, foi o Pai que fez, foi o Pai que fez. Não é o meu ministério, não é o que eu faço, não é a nossa igreja, é o Pai, o tempo todo. Curiosamente, na oração sacerdotal, ele começa a falar mais tarde, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei a todos para mim. Jesus queria ser famoso somente pela cruz. Por isso que Paulo mais tarde vai falar que ele resolveu conhecer a Cristo e a Cristo crucificado. Não ao Cristo que todo mundo até agora acreditava que ele era, porque todo mundo achava que ele era um bom profeta, um bom professor, um bom curandeiro. Mas quase ninguém tinha compreendido quem ele era de verdade. Então Jesus não buscava que todo mundo ficasse sabendo que ele realizou milagre. Mas a parte final que chama a minha atenção diz assim, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, que parece desnecessário colocar na Bíblia. Um milagre aconteceu, a menina estava morta, ressuscitou, o que matou ela não está matando mais, está viva. Beleza, vive a vida. Para que Jesus manda dar alguma coisa para ela comer? E você sabe qual é a resposta? Porque eu não sei também. Alguém sabe? Mas talvez seja só para ilustrar um princípio que eu e você precisamos aprender. De que o natural acompanha o sobrenatural. De que a igreja precisa abrir os olhos para isso. É triste, é uma pena que muita gente ainda não consegue fazer essa equação e unir as duas coisas, como uma anda de mãos dadas com a outra. Nós nos acostumamos com o natural e esquecemos que tudo que nós temos veio dele. Você acha que quem vai inventar a vacina contra o coronavírus, a gente acha que vai ser o esforço mútuo de cientistas muito inteligentes? Deixa eu te falar, só Deus. Deus provê desde a matéria-prima, da coisa primária, que vai ser o fundamento para a vacina final, até dar ao homem o conhecimento necessário. Tudo é pela graça dele. O que a gente ignora é isso, porque há pessoas que dizem assim, não, eu vou esperar, eu não vou orar, não, eu vou no médico. Ótimo. Mas o contrário acontece também, não, eu não vou no médico, não, eu vou só orar. Ótimo, mas Deus está te convidando a unir uma coisa a outra. Não seja uma pessoa tão radical que diz assim, se Deus não me curar, não tem médico que vai curar. E se Ele quiser que o médico te cure?
E se ele já tiver programado que você vai, porque ele sabe, né, exatamente qual é o tratamento, mas isso aí não diminui o poder de Deus? Não. E eu acredito que há pessoas que têm uma fé tão grande, porque andam com Deus tão de perto, que ou nunca vão experimentar a doença, ou quando experimentarem vão ter realmente uma cura de Deus. Mas você tem que ser sincero e honesto com você mesmo e saber onde que você está. Porque Deus pode fazer na sua vida e pode usar médico, tratamento, remédio para fazer também na sua vida. E ainda assim a glória é dele. A manifestação do poder de Deus frequentemente vai exigir a nossa cooperação no natural. E a gente sabe isso. A gente prefere, como eu disse para você, a gente se acostuma com o natural. Mas se você não comer direito, não fizer exercício, você está fazendo mal ao seu corpo. Você sabe disso. É o natural. No natural você consegue, né, ver que Deus já te deu orientação, já te deu instrução. E quando a coisa fica muito ruim, a gente pede oração, a gente ora. Mas não adianta você pedir oração e não querer ajustar o seu estilo de vida. Uma coisa dá as mãos à outra. Mas para a gente terminar, qual é o sobrenatural? O que Jairo não podia fazer? O que a sua família não podia fazer? O que ninguém podia fazer e só Jesus podia? O que era impossível para os homens, mas possível para Deus? É que essa menina agora vai ter a sua próxima refeição com a sua família, como se fosse a primeira de um novo tempo, de uma nova vida. Porém, e se Jairo não fosse até Jesus? Naquele mesmo dia, talvez um outro pai tivesse uma filha sofrendo e ele não foi até Jesus. Jairo foi. Mas se naquele momento em que a notícia da morte chega, e a Bíblia diz que Jesus não deu bola para aquilo, não deu atenção, e se Jairo desse? E se Jairo desse atenção àquelas palavras? E quando Jesus dissesse para ele, não temas, não consigo, crê somente, não consigo. Eu tenho que submeter isso a você e dizer, será que a história seria o mesmo final? Eu acho que não. Eu acho que as próximas refeições daquela família teriam uma cadeira a menos. Então, quando Jesus diz, dá alguma coisa para ela comer, ele quer que eu e você entendamos a profundidade do que ele estava fazendo. E como agora existe algo para eu fazer no natural, para a preservação da vida dela. Jesus faz o que nós não conseguimos fazer. Ele faz hoje na sua vida o que você não consegue fazer, mas Ele te convida a fazer o que você consegue fazer. Inclusive, Ele faz para que você consiga também. Para que você consiga fazer o que Ele diz para você que é possível, que você consegue. Jairo revela o que ele consegue para dizer para você também que você consegue. Jairo consegue ir até Jesus e você também consegue. Como é que você faz isso? Não é necessariamente vindo à igreja, é um ótimo começo, talvez, mas é a sua busca por Ele. Quantas vezes a Bíblia fala sobre buscar? Buscar-me-ei e me achareis. Me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Uma busca a Deus não deveria ser um luxo para o crente, deveria ser o seu pão de cada dia. Jairo vai até Jesus, Jairo encontra Jesus. E Jesus, ok, vão para sua casa. Você consegue dar o próximo passo e dar os próximos passos. Acompanhar Jesus significa esperar ver o que ele vai fazer. Esperar pelo seu próximo comando. Porque esse caminho não é fácil. Eu creio na promessa. Jesus falou, vai lá em casa, ela vai ser curada. Só que a casa é lá. E no caminho tem coisas que acontecem. Tem coisas que eu não tenho o menor controle. Uma pessoa vai aparecer no meio do caminho, vai roubar a atenção de Jesus, entre aspas. Jesus vai parar para fazer outras coisas. O que eu faço? Fica do lado dele. Espera o próximo comando. A notícia ruim chegou, minha filha morreu. O que eu faço? Presta atenção nele. Confia no que ele vai te falar. Olha o que ele vai te falar. Não temas. E se a notícia ruim chegar para você? Você está do lado dele? Você está atento o suficiente para ouvi-lo? Porque possivelmente se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele vai dizer a mesma coisa para você. Não temas. E não importa. Eu sei que a gente traduz isso cada um da sua maneira, mas não importa o que vem depois. Isso é fundamental. Não
temas, Ele está contigo. Creia somente. Acompanhar Jesus está pronto para ouvir isso. E você pode, você consegue. Ele nunca vai te pedir alguma coisa que você não consegue. Quando Ele fala não temas, é porque você pode não temer. E você pode escolher crer. Fé sempre é uma escolha. O que Jairo pôde e que você pode? Proteger o ambiente da fé. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para mim e para você. Mas você já deve ter percebido que tem pessoas perto de você que ao invés de te ajudar, te atrapalham nesses momentos. Quando você mais precisa, a Bíblia fala que a gente deve chorar com os que choram, mas a gente não deve ficar só chorando. Chorando, nunca parar de chorar. Tem gente que a gente vai se unir e só serve para fazer a gente ficar chorando. E tem momentos em que não tem muito o que fazer. Você tem que realmente participar. Quando a Bíblia fala que Jesus chorou, é interessante. Jesus chorou em João capítulo 11, verso 35, quando ele está prestes a ressuscitar Lázaro. Ele já sabia que Lázaro... Mas antes de prover livramento, antes de prover o milagre, ele participa da sua dor junto com você. Ele senta do seu lado e experimenta a vida com você. Quem anda acompanhando Jesus e percebe a direção do Espírito Santo vai ter essa sensibilidade. Mas quem é que tem envolvido você quando você mais precisa? Gente que diz, vamos lá, vamos confiar, vamos crer, Deus é bom, Ele cuida de você, Ele ama você. Às vezes eu sou essa pessoa, às vezes não, eu queria ser mais. Alguém que levanta o outro. Mas graças a Deus, Deus tem me dado um monte de gente que faz isso. Eu espero que a você também. Proteger o ambiente da fé significa que talvez, com toda educação, com todo amor, você tenha que dizer para alguém, eu amo você, eu respeito você, eu vou honrar você sempre, mas você tem que ficar do lado de fora um pouquinho agora. Porque esse ambiente tem que ser de quem confia e crê. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode, você consegue cooperar no natural. Que é simplesmente, qual é a próxima coisa que Jesus vai me pedir? É um simples comando. Mas Ele pediu, eu ouvi, eu obedeci. Deixa que Ele faz o impossível. Mas faz a sua parte. Porque tem uma parte que você não consegue. E a parte que você não consegue, fica tranquilo, Ele consegue. Não falha. Amém? Eu quero orar por você. Quantos recebem essa palavra hoje aqui na sua vida? Queria que você ficasse de pé.